Foi quando eu fiz essas 3 coisas que aconteceu a mudança na minha mente, a mudança das coisas que eu pretendia fazer, mas que eu procrastinava, que eu deixava sempre para depois, porque eu tinha medo. E essas 3 coisas que eu fiz foi, primeiramente, eu mergulhei na palavra de Deus. Primeiramente, eu consumia a palavra de Deus, eu afastei algumas coisas da minha vida, tipo assim, televisão, sabe? As companhias, conversas que não me geravam, não me agregavam nada, nem crescimento e nem nada assim na minha vida. Eu me afastei desse tipo de conversa, eu tirei da minha vida. Então, eu me alimentava da palavra de Deus. Eu passei a fazer isso de forma constante, todos os dias eu tirava tempo para mergulhar na palavra de Deus. E era incrível, assim, foi uma experiência maravilhosa, porque quanto mais eu fazia, mais eu me conhecia. Quanto mais eu sabia de Deus, mais eu me autoconhecia, mais eu sabia quem eu era. E foi aí que eu fui aprendendo cada vez mais sobre o meu relacionamento com Deus e com o Espírito Santo. Sabe? A segunda coisa que eu fiz foi quando eu comecei a observar e obedecer os pequenos detalhes dessa obediência, foi gerando boas decisões, sabe? Foi gerando uma qualidade de vida. Em mim, eu fui percebendo que eu cada dia estava melhorando. Mas foi assim, isso não foi da noite para o dia. Isso levou tempo, porque isso leva tempo. E eu percebia que eu estava entrando numa nova fase de maturidade espiritual. A terceira coisa foi quando eu silenciei por completo, sabe? Aí eu parei de pedir, eu parei de orar, mas eu parei para ouvir a voz do Espírito Santo. Foi aí que eu comecei a discernir muitas coisas que estavam acontecendo na minha vida que eu não conseguia perceber. Foi quando eu parei para ouvir a voz do Espírito Santo. Então, eu lia a palavra, eu obedecia aquela palavra que eu lia, sabe, que eu consumia todos os dias, eu tirava tempo para me dedicar à leitura da palavra, e quanto mais eu conhecia Deus por meio da palavra dele, mais eu me autoconhecia. E isso me gerou uma fortaleza dentro de mim, isso me gerou sabedoria, me gerou, sabe, consciência de quem realmente eu sou no reino de Deus. E também a minha visão, ela foi ampliada, e a minha percepção das coisas, de como eu via as coisas e como eu vejo hoje, é totalmente diferente. Deus mudou a minha vida quando eu pratiquei essas 3 coisas. Assim, para começar, são muitas coisas que ainda que eu preciso falar, mas no momento eu vou falar dessas 3 coisas. Leitura da palavra com constâncias, busca mesmo com, sabe, se afastando de coisas que não me agregam valor. Segunda coisa, a obediência nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes que aconteciam na minha vida, eu passei a observar e passei a tratar com uma nova perspectiva, assim, sabe? Eu percebia que algo estava acontecendo e que aquilo ali, eu sabia discernir já o que era bom e o que era ruim. A terceira coisa foi quando eu silenciei e comecei a ouvir a voz do Espírito Santo. E quando eu comecei a ouvir a voz do Espírito Santo, era como se ele estivesse me dizendo assim todos os dias: você está cada vez melhorando, você está cada vez me buscando. Eu comecei a perceber com sensibilidade, sabe, que Deus ele falava comigo. E eu comecei a entender que eu tinha um chamado. Foi aí que eu descobri que eu tinha um chamado para servir a Deus de uma forma. E qual era o meu chamado? O Espírito Santo ele me dizia: você foi chamado para libertar pessoas. Você foi chamada para libertar pessoas. Então eu entendi ali o meu chamado. Mas foi quando eu fui crescendo, na medida que eu ia exercitando, na medida que eu ia me alimentando, mais e mais era como uma criança que estava saindo do leite para o alimento sólido. O versículo que eu tirei para esse período que eu tive com Deus, assim, falando com o Espírito Santo todos os dias,
foi Hebreus 5,14, onde o autor ele diz assim: mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Hebreus 5,14. Essa palavra foi que me trouxe assim a clareza, sabe? Foi que me clareou a mente, mostrando que quanto mais eu me alimentava da palavra, quanto mais eu buscava com constância o exercício da palavra, do alimento com a palavra de Deus, eu sabia que eu estava me tornando adulta espiritualmente. E essa é uma palavra de Deus para você hoje. É isso que Deus está te dizendo. Você tem um chamado. Você tem um chamado para a libertação de pessoas. Tem muitas pessoas precisando ouvir uma palavra de Deus para se libertarem da depressão, da tristeza, da angústia, sabe? Da culpa, do medo, sabe? Tem muitas pessoas precisando e carregando uma culpa dentro de si, porque muitas das vezes, até aquilo que elas ouvem, até aquilo, quando elas se olham no espelho, ela diz assim: eu sou um fracasso. Ou seja, elas estão carregando uma culpa dentro de si e elas precisam de pessoas, de obreiros, de homens e mulheres que se levantem com força de vontade, sabe? E com um alimento sólido na ponta da língua ali para dizer assim: Cristo te ama. Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia por você. E quanto mais você conhece Jesus, mais você se conhece. Essa é uma palavra de Deus para você. Fica com Deus. Deus te abençoe e guie e te ilumine nesse caminho que é a verdade. Não esqueça de compartilhar esse vídeo e essa palavra que traz a libertação. Procure buscar qual é o seu ministério no reino de Deus, porque ele tem um chamado para você.